Essa aula, esse vídeo aqui, essa apresentação, é uma homenagem aos meus alunos do direito que depois de muitos anos eu tive um debate na sala de aula com contraposições dos meus alunos. Adorei, adorei, fantástico, muito legal. Fazia muito tempo que eu não vi os alunos se incomodarem e quererem fazer um posicionamento diferente, questionando, às vezes argumentando, tentando apontar contradições. Muito bom, excelente. Ainda mais porque eu estava falando de um teórico clássico que eu gosto muito, que é o Max Weber. Mas vamos lá, eu estou aqui com esse vídeo para dizer sobre a passividade do povo brasileiro. O povo brasileiro é passivo? Isso é um mito, né? O povo brasileiro é acomodado, o povo brasileiro não participa dos movimentos políticos, o povo brasileiro não se organiza para a tomada do Estado. Falta cidadania nesse país, tanto que nas escolas os professores sempre são orientados e consideram que isso é importante, estimular a cidadania desde criança, para que o estudante, ao longo de sua jornada dentro das instituições de ensino, públicas ou privadas, venha a se tornar cidadãos ativos, participativos, que assumam seu papel de protagonistas na história do país, não só de figurantes. Bom, a gente tem que compreender que essa passividade do povo brasileiro não existe. Agora, a questão da cidadania, essa que no Estado democrático de direito a gente sempre exalta, ela não é a opção que os brasileiros têm na relação com o Estado. O Estado representativo. E pensando que democrático nem sempre na história brasileira. Da independência em 1822 até hoje, 1822, 200 anos, o período efetivamente democrático da história brasileira, é pequeno. Podemos dizer que a partir de 1985, com o fim da ditadura militar, com a Constituição de 1988, nós tivemos uma fase de maior democracia no país. E ainda considerando, com seus parênteses e aspas, o período de 1946 a 1964, que foi rompido por uma ditadura militar. Talvez aí esse período de 9 anos, 8 anos, tenha sido democrático. Mas democracia de fato plena e ampla agora. Somos a construção de um Estado autoritário. A sociedade brasileira, o ser brasileiro, não se constituiu da representação. O Estado não nasceu do povo. Não é a sociedade organizada que, em torno de seus interesses, que possam ser os mais diversos, diante de um país tão extenso e com fortes características regionais na sua formação, tenha elegido poderes locais, federais, ou mesmo a constituição de representações institucionais de classe para a formação de uma democracia. Não foi de baixo para cima. A nossa democracia ela é meio engraçada. Ela não parte de alicerces populares para se sustentar. A nossa sociedade e o Estado têm uma relação de autoritarismo do poder imposto do Estado sobre a sociedade. E a sociedade se fez brasileira pela demarcação do território e pela imposição, pelo controle da governabilidade, daquele que governa o Estado. Logo, nós somos, aprendemos, sentimos, percebemos no dia a dia que os representantes públicos, que os membros do Estado, são para nós muito mais algozes do que a serviço de nossos interesses. Imploramos num posto de saúde por atendimento, enfrentamos filas enormes, quase sempre o aparato de segurança nos dá mais medo do que segurança. A gente está quase sempre preocupado de que alguma coisa pode acontecer e nos tirar o sossego. Nós estamos sempre vendo o Estado mais como um atrapalho do que como uma ajuda. Quando ajuda, o Estado é mais um distribuidor de recursos do que aquele que cria condições. E aí vamos. Isso é histórico. Isso é uma tradição. Isso é uma relação estabelecida. O povo é passivo? Não. O povo se revolta, o povo se levanta, o povo luta a cada quarteirão. Luta rua a rua, no seu bairro. Onde ele está? Ele luta, ele busca alguma coisa, ele procura garantir o que é dele. Ele procura sobreviver nas condições às vezes mais inóspitas, puxando paredes ali, telhados aqui, fazendo um barraco, criando uma moradia no lugar impossível de se morar. Correndo todos os riscos de um desabamento, que às vezes acontece, mata, destrói e ele perde tudo que tem e lamenta pelas poucas coisas que para ele é muito.
ele quer apenas viver, sem ser incomodado, quase sempre reprimido pelo Estado. Isso tem que se romper? Claro que tem. Mas, por favor, dizer que o povo é passivo, o povo não é passivo. O povo só desloca suas forças para aquilo que ele sente que pode ter alguma coisa de bom. Manter-se sem esperar muito. Mais que isso, é uma relação construída de fato, refazendo todos os sentidos e valores que dê garantias de segurança de que você fale assim, não, agora vai. Agora acredito porque vejo, acontece, percebo. Existe quem consegue. Cada vez mais pessoas estão avançando, cada vez mais pessoas estão conseguindo, de forma democrática, chegar em algum lugar. Enquanto isso não ocorre, se repete aquilo que já há séculos acontece, a gente vai levando. Então o povo brasileiro não é passivo. O Estado é autoritário. E a condição do povo, enquanto povo, é uma condição de resistir. Resistir, às vezes, até àquele que deveria representá-lo, o poder público.